Muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso encontro dia sim, dia não. Mário no seu portão, com dicas de vendas, negociação e motivação para o seu trabalho e para a sua vida. Sejam bem-vindos todos. A Márcia já está entrando. Bom dia, Márcia, bem-vinda. São 8 horas, hoje é dia 15. E você pode nos acompanhar aqui. Boa tarde, boa noite, caso você esteja nos acompanhando. Uma gravação que fica no YouTube. E se você está no YouTube e quer nos assistir ao vivo, nós estamos dia sim, dia não. Segundas, quartas e sextas no meu canal do Instagram. Mario_MRod. E se você quer assistir depois no YouTube, siga pelo YouTube Mário Venda Positiva. E vamos lá, já vou trazer aqui a nossa convidada, Tatiana Bota, direto de Michigan. Vamos lá, confiram suas passagens. Quem for de Michigan para vir ao Brasil, para ir aos Estados Unidos. Bom dia, Márcia. Oi, para você também. Bom dia, Bom Michigan. dia! Vai. Bom dia, cafezinho quente aí no Bully. Perfeitamente. Sejam todos bem-vindos. Cafezinho tá quente, o dia tá lindo. Como é que foi o final de semana por aí? Muito bem, muito bem. Yuri está entrando, bem-vindo, Yuri, mais uma vez, sempre conosco. Para quem cozinhar, um beijo para você também. Ah, Fer Duarte, beijo para você. E todo mundo entrando. Caio já entrou também. Yuri está dizendo bom dia, desejando ótima segunda-feira a todos. Wagner Delarina, queridão, nosso consultor também aqui no Instituto, que já já vai estar com a gente conversando. Nós temos surpresas para os próximos dias, aguardem. Bom dia a todos. Bom dia, Yuri. Excelente semana. A gente está perto da semana de 4 de julho aqui. Semana que vem é uma semana que tudo para e a gente começa as celebrações do 4 de julho. Mas não sei como vai ser esse ano, vai ser diferente. Provavelmente muita coisa que a gente faz não vai ter por causa da pandemia, né? Mas mesmo assim, tenho certeza que vai ter um montão de comemoração. Já de ser verão já é uma grande comemoração. Que bom. Mas vamos nos habituando com as nossas, os nossos novos rituais, os nossos novos encontros, nossos novos estilos, né, Tati? Uhum. Então, a Fê entrou. Um beijo para você, minha querida. O André entrou, olha só, André Hipótese. Você quer saber sobre venda de carro? Conversa com o André. O André é um querido também que nos acompanha. Ângela, Ângela também infalível, entrando. Bom dia, Ângela. Beijo a todos. Muito bem. Sem demora, eu já quero convidá-los todos para o nosso Momento Will, relembrando os 3 passos. Ah, Marcelo Spadotto, beijo para você também, Oi, Marcelo. Marcel. Então, primeira coisa, estabelecendo e mantendo o foco, que é fundamental para nos mantermos num estilo positivo. Aonde você vai? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Não perca o foco. Não perca o foco, que com isso você vai ter a segurança da manutenção e pode aumentar a velocidade, porque você chega rapidamente aonde você se programou, mantendo foco. E depois, a linguagem, estabelecendo uma linguagem positiva, né, para que você sempre positivo nesse estado positivo. Bem, hoje, para a linguagem positiva, eu quero dividir histórias com vocês, uma história. No nosso momento Skill, a Tati traz uma história especial também sobre liderança, né? E sempre muito positivo. E a gente sempre, claro, conecta essas histórias, porque histórias boas, histórias positivas sempre se encontram, não é, Tati? Sim, histórias de verdade, né? Que eu acho que o que a gente mais gosta desse bate-papo aqui é que a gente conta coisa que realmente aconteceu. A gente não ouviu falar.
verdadeiro, que é tão positivo. Pois é. Bom, a história que eu trago hoje, aliás, foi um presente que eu recebi ontem. Já já deve estar aí, se é que já não entrou e vai passando os nominhos aqui, eu perco. O nosso querido Didi Will, que já já ele deve ser aqui um dos nossos consultores também, do IBM Vendas. E o Didi ontem me mandou um vídeo com uma história muito interessante que tem a ver com o que a Tati nos traz aí das expectativas de 4 de julho nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Ontem eu estava vendo o noticiário e o pessoal perguntando e como é que vai ser à medida que for flexibilizando. Nós já temos algumas cidades, alguns estados flexibilizando o isolamento social e novos hábitos. E, naturalmente, isso vai trazer coisas boas e coisas nem tão boas. Mas tudo depende da forma que nós encaramos para definir qual é o tamanho, né, do impacto que isso nos causa. E essa história diz que haviam dois homens, né, um mais velho, um mais novo, e o jeito que eles caminhavam e conversavam parecia ser mestre e caminhavam por uma estrada. E naquela estradinha, uma estrada muito antiga, não era uma estrada asfaltada, naturalmente, era no meio da mata, e eles passavam por ali depois de uma tempestade. E é sempre bom falar depois da tempestade, né? Mas depois da tempestade, mesmo quando tudo passa, ficam algumas coisas. E ali também aconteceu naquela pequena estrada. Tinha uma árvore imensa caída. Ela foi arrancada pelas raízes por aquela tempestade. E eles precisaram passar por cima daquela árvore, naturalmente, pegar todas as coisas e jogar por cima da árvore. Gerou algum trabalho, eles dedicaram algum tempo e esforço naquele momento. Enquanto eles passavam, aquele aprendiz, o discípulo, virou para o senhor mais velho, olhou em volta e perguntou: mestre, por que será uma tempestade como essa é capaz de derrubar uma árvore tão grande, tão forte como essa? E olha, é uma coisa que eu me pergunto também, porque eu que sou apaixonado por árvores, aliás, nós estamos no meio delas aqui, né? Então, olha só, uma árvore tão forte como essa, olha o tamanho, e uma tempestade pode derrubar uma irmã dela, por exemplo. Né? Essa não, essa eu amo demais, já estou dando jeito para não correr esse risco. Mas, como pode, perguntava o discípulo ao mestre. E o mestre, então, parou, olhou em volta, olhou alguns arbustos, e o discípulo, já acostumado com a forma que o mestre explicava as coisas da vida, né, ficou interessado e observando, sabia que ali estava para vir uma boa história. O mestre, então, disse: veja, essa árvore de fato sempre foi muito forte, muito grande, e enfrentou várias tempestades, mas em todas as tempestades ela segurava todas as pancadas e todos os maus tratos, né? E ela mantinha-se rígida, como se aquela tempestade não fosse capaz de fazer nada a ela. E ela sempre crescendo, crescendo, e trazia consigo, então, o peso dessa postura rígida dela. Até que um dia, porque o que derruba a árvore durante uma tempestade não é a força da tempestade, é o peso da árvore. E o discípulo achou muito interessante aquilo. Ele falou: mas como as outras, os outros arbustos tão mais frágeis conseguem passar pela tempestade e não são derrubados? Ele falou: esse é o segredo da vida. Está vendo ali aquele bambuzal? Veja o bambu, muito mais fino, parece muito mais frágil, mas quando vem a tempestade, ele se deita para o vento e ele se submete à força da tempestade. Ele se adapta. E isso é o que para nós aqui, né,
Agora, eu parafraseando o mestre, para Uhum. nós aqui, é uma das competências do vendedor e do negociador profissional, que é a resiliência, a capacidade de se tombar à força que você se submete, mas depois ele sempre retorna. Ele retorna no mesmo formato e do mesmo jeito. A diferença é que, quando ele se tomba à força, lidando com a força que poderia ser o oponente, né, ele sabe, por conta da sua resiliência, que ele vai voltar ao normal e ele não carrega todos aqueles impactos. Ou seja, ele é muito mais flexível que a árvore, embora pareça ser tão mais frágil. Mas essa fragilidade é o que faz a força do bambu. Isso é o que eu trago hoje para a nossa linguagem positiva e um convite. Sejamos bambus em nossas vidas. Árvores fortes, frondosas, sim, mas no momento da tempestade, lembra, a grande vantagem, já citando a segunda competência que nós faremos nos Desculpa, nossos gente. próximos encontros, a grande vantagem é a adaptabilidade. Junta adaptabilidade com resiliência, você tem uma força incrível. Não haverá tempestade que te derrube. Eu achei sensacional, acho que é muito inspirador para uma semana começando. A gente se lembrar de ser bambu. Eu vou gravar essa frase na minha cabeça. Hoje é dia de ser bambu, hoje é dia de ser árvore. Hoje é dia de ser bambu, bambu novo, árvore um dia. Adorei isso. Tem sempre o dia de ser bambu. A gente precisa ser bambu. Adorei, Mário. Exatamente. Bom Então, dia. olha, o William mandou bom dia, a Alessandra também, um beijo. Semana cheia de desafios, vamos para cima, é isso, para cima, é isso aí. Vamos para cima porque a força vem de cima, é isso aí, Uhum. William. O William que está sempre trabalhando lá em cima, né? Porque o William constrói casas na árvore, casas lindas como essa onde eu estou aqui, então ele está sempre lá em cima, mas sempre desafiando a natureza, né, William? O William, quando esteve aqui em casa fazenda, no tempo chuvoso como está agora, e nós estamos no meu bosque, fica num barranco aqui, olha a equipe penou, mas está aqui, tudo meu filho, e não cai, já estamos há anos aqui. É Quem isso dera aí, pudesse trazer o cuidando William para bambus. fazer uma casa na árvore aqui para mim. Tem um bocado de árvore, ó. Não é Olha, minha, aquela lá não, ó. muito bem. Bom, para a gente finalizar aqui nosso momento, eu então convido todos agora, né, à manutenção também da sua fisiologia, com a fisiologia positiva, você é capaz de garantir sua positividade. Então vamos todos agora nos levantar, vamos fazer a nossa pose. Ô, William, chamo mesmo, William, chamo mesmo. Acho que tem um bocado de gente que vai querer construir a casa na árvore aqui, viu? Vamos trocar figurinha depois, ver se eu trago você aqui para Michigan fazer umas casas. Então vamos lá. Pose de super-homem, pose de mulher maravilha, todos vocês, mãos na cintura, estufa o peito, né? Mostre para o teu corpo. Agora é o momento de mandar os sorrisões também para a gente aqui, né? Mostra que você também é bambu. E a nossa frase de empoderamento: eu me amo, está tudo bem. Tá tudo bem. Oi, Nancy. Oi, Gladys. Oi, Priscila. Quanta gente voltando aqui. Gente legal, né, Mário? Muito bom recebê-los todos. Ok, e sem demora, Tati. Lá, eu me lembro que no nosso último encontro, só relembrar algumas coisas, aqueles que ainda não nos seguem no YouTube, fica sempre o nosso convite, né? Vai lá no YouTube, nos Uhum. siga. A gente sempre tem, se você perder um pedacinho da nossa conversa, né? Toda vez no dia seguinte eu posto lá para você. Fica lá esses dias, eu conversando com um grande amigo, Marco da Digi, um beijo para você, Marcão. Ele falou, eu vejo sempre, tomo um cafezinho, a única coisa que eu vejo depois, mas fica lá na internet, eu vou e pego, porque nesse momento ele está em reunião com a equipe dele, mas beijo a todos. Marcão, bota a equipe para assistir, porque olha, tem feito diferença com muita gente a nossa conversa aqui.
Mas na nossa última conversa, né, nós falávamos desse livro maravilhoso. E se você não leu ainda, não perca. O livro da Tati, Eu Pessoas acabei, Vivendo para Pessoas. Não é? peguei um aqui, ó, também. Perfeito, é isso aí. E a turma está comprando lá no nosso site, gente. E por falar nisso, eu fiz uma brincadeira em uma promoção, não é? E vocês se lembram que eu estava com a camisetinha do Sem Chance, não é? E eu falei, quem convidasse ou marcasse mais amigos e depois postasse a nossa conversa no seu Instagram, levaria a camiseta. Bom, já temos alguém que marcou mais amigos. Olha, teve gente que deixou para lá, não, falou eu quero, mas não quis brincar, enfim. Então, eu vou fazer o seguinte, para você ter uma ideia, aquele que marcou mais marcou 10 pessoas, mas ainda não fez o post no seu Instagram. Então, tira o print da tela, vai lá e posta e diz desse papo que a gente tem todas as manhãs, ou manhã sim, manhã não, como faz bem, convidando esses amigos, que aí eu mando para você, tá bom? Porque aí eu vou te mandar aqui no particular, né? Te mando para você me dizer que endereço você quer que eu encaminhe. Então, vamos lá. Agora, como está rodando ainda, né? Quem ainda quer pode marcar mais amigos e pode sair à frente, porque como não terminou, então continua aqui a nossa promoção. Tá certo? Então vamos lá, nosso momento skill. Tati, eu te pedi e falei para o pessoal, não percam que o próximo encontro vai estar maravilhoso, porque a Tati vai contar uma história. A gente está falando de liderança, falamos de liderança situacional, já tínhamos falado dos estilos de liderança, dos perfis comportamentais, conectamos os estilos versus perfis, né? Uhum. E aí nós estamos trazendo histórias de liderança. E eu me lembro que você conta que, olha, lá pela página 30, de quando você era líder de uma equipe, aqui em São Paulo, inclusive, né, Tati? Sim. Mas melhor você falar, conta pra gente como é que foi isso. Olha, quando você falou na sexta-feira, eu fiquei tentando lembrar qual era essa história, né? Daí você falou que era da menina que chegou atrasada. Mas antes de eu começar a história, você falou sobre liderança situacional, e na sexta-feira um bocado de gente pediu pra gente para botar o treinamento, encontrar o treinamento de liderança situacional lá. E a gente está sempre conectado, todas as fontes, as maneiras de nós sermos encontrados. O importante é você digitar Mário Rodrigues ou digitar Tatiana Bota, que você vai achar a gente por aí e vai conseguir seguir e absorver esse montão de conteúdo que a gente está distribuindo. Essa história, Mário, é o seguinte. Eu era recente ainda como gestora, né? E não tem nada a ver com tempo de gestão, ou mais ou menos tempo de gestão, porque eu conheço um bocado de gestores que ainda sofrem disso, né? Mas não porque são más pessoas, eu não era uma má pessoa, mas porque eu não prestava atenção no que estava ao meu entorno. Essa história é de uma colaboradora do meu time que chegava atrasada quase todos os dias. E eu digo quase todos os dias mesmo. Então, o horário de trabalho na empresa era 9 da manhã, como você falou, era em São Paulo, né? Então não era às 8, porque a gente sabe que o trânsito ele é absurdo, né? Então a empresa deixava os colaboradores chegarem às 9, mas ela estava lá 9h05, 9h10, 9h15, 9h05, 9h15, todo dia num horário diferente. E pode parecer exagero quando você fala 9 horas ou 9h05 é a mesma coisa, mas na minha cabeça como gestora, como eu tinha para mim que eu queria ser justa, eu não achava correto com várias pessoas fazerem seus esforços para chegarem às 9 e ela chegar às 9h15. Enfim, só que ao invés de eu comunicar as minhas razões, né? A minha razão podia ser a cultura da empresa, podia ser, ela atendia clientes, né? Era uma área comercial, então podia ser, quando você não chega no horário, um colega seu tem que assumir o seu trabalho, tem que atender o seu cliente, mas eu nunca comuniquei. O que eu fazia era, ela chegava atrasada, eu chamava a atenção dela. Poxa, de novo, Joaninha, tá atrasada mais uma vez? Não chega mais atrasada? No outro dia, chamava a atenção dela de novo. E assim foi por alguns meses. Ela chegando atrasada, eu chamando ela num cantinho e dando aquela bronca de chefe nela. Um belo dia, ela chegou atrasada
mas me chamou para conversar, ao invés de esperar eu chamá-la para dar bronca, né? Ela me chamou numa sala e entregou. Ela me disse: Tatiana, eu sinto que eu não combino com a cultura dessa empresa, eu sinto que eu não me encaixo, eu preciso ir embora, eu estou me demitindo. Gente, Mário, na hora, eu fiquei absolutamente chocada. Primeiro, porque eu achei que eu ia acabar demitindo ela, né? Mas ela se demitiu e ela se demitiu de mim. Quando ela pediu demissão, eu me lembrei que ela era uma excelente funcionária. Eu me lembrei que ela acrescentava pra caramba no time. Ela realmente era muito boa com os clientes. O único problema que ela tinha era o horário. Mas eu nunca perguntei para a Joaninha, Mário, por que é que ela chegava atrasada. E nessa hora que ela me deu um balde de água fria e que eu senti que eu ia perder aquela colaboradora tão boa, eu resolvi perguntar. E aí eu falei, Joaninha, você pode me contar qual a razão pela qual você chega atrasada? E ela me contou uma história que está no livro, eu vou encurtar, que ela tinha uma avó doente, que dependia dela, e para ela sair para trabalhar, ela tinha que esperar chegar. E a cuidadora chegava atrasada. E por conta da cuidadora chegar atrasada, ela também se atrasava. No fim, gente, a gente acabou flexibilizando o horário dela. Eu juntei o time inteiro, todo mundo concordou. Isso porque a empresa também permitiu, né? Mas a gente flexibilizou e ela passou a entrar às 10 e sair às 7. Qual que é a grande moral e por que, que eu acho que o Mário pediu para eu contar essa história, né? Parece tão simples. Porque eu estava tratando de comunicação violenta, né? Eu estava tratando de pouca empatia, eu estava tratando de pouco ouvir e simplesmente mandar ela fazer. Lembra que a gente falou de motivação e liderança situacional, Mário? E que a gente fala de will e de skill aqui o tempo inteiro? A gente falou que o funcionário tem as técnicas, mas ele pode não estar motivado? Era o que estava acontecendo com essa funcionária. Só que eu não olhei ela como um indivíduo, né? Eu sabia que ela tinha técnica, mas ela estava desmotivada na minha cabeça. Por que, que ela não fazia o que eu estava pedindo? Porque ela não tinha motivo para fazer. Porque ela não podia fazer. E aí, depois de fazer uma pergunta tão simples, de entender essa pessoa como gente, lembra que a gente falou? Se você perdeu nas outras lives, volta 2 lives para trás aqui, que você vai ver o que eu estou falando aqui sobre ter motivo. E aí todo mundo ficou feliz. Foi um final feliz. Isso é liderança por situação, isso é liderança com comunicação empática, não por comunicação violenta. Então, isso é uma liderança que a gente gostaria de contaminar todo mundo, né, Mário? Contar os nossos fracassos, né? E saber como a gente aprendeu, como a gente foi bambu. Eu estava sendo árvore, né? Uhum. Forte, chefe, não vai me derrubar. E aí, quando eu decidi ser bambu e deixar o vento, né? Deixar ela me assoprar e contar a história dela, eu consegui manter essa pessoa e ser uma líder muito melhor. Faz sentido? Total sentido. Eu te pedi para trazer essa história para a gente, porque eu contei uma história de quando líder e eu que gostava mais de fazer a liderança, me sentia e me sinto mais à vontade como líder democrático e tudo mais, mas tinha uma equipe que não tinha tal maturidade e precisei então usar o estilo de comando de prazos muito mais rígido, demonstrando e determinando muito mais força, quando quase no meio de uma reunião pedi para um colaborador se retirar da minha reunião, já que ele não estava se inserindo. Não é? E Uhum. às vezes é necessário. Foi quando efetivamente aquele time que ainda não me via como líder, porque eram os meus colegas, né? Uhum. e, e aí aprendi que o inverso do que eu gosto, do que eu estou acostumado, talvez seja necessário. Isso é liderança situacional. Pouca maturidade, mais tarefa, menos relacionamento. Uhum. Agora, quando há mais maturidade, como é isso? E eu acho que essa história vem ao encontro, que é exatamente o inverso. Quando você Uhum. trabalha, né, com comando de prazo para algumas coisas, mas o outro lado não se motiva, porque ele já sabe, eu sei, se eu pudesse, eu faria. Uhum. Né? E às vezes nós podemos perder liderados. Eu trago uma história aqui, Tati, para tentar. Essa história é maravilhosa, não vou engrandecer mais do quão grande ela já é, mas para ilustrar, quando eu era o liderado, na verdade eu não era o liderado, nunca me senti e me submeti à liderança daquele indivíduo. Ali havia um processo de liderança instituída
e por uma ocasião muito difícil, porque eu era líder em uma empresa e depois essa empresa foi comprada e aquele que era o meu par na empresa concorrente, que comprou a empresa em que eu trabalhava, e portanto éramos concorrentes diretos, não é? Foi instituído que agora nós temos que trabalhar juntos. No começo, esse era o recado. Até que, peraí, mas eu não vou trabalhar junto com esse concorrente, nós nunca nos demos muito bem mesmo. E é claro, vem a vaidade, e cuidado, porque vaidade é um tropeço no processo de liderança, porque o líder, Absolutamente. né, ele recebe poder, mas ele recebe poder do grupo e não do proprietário. A liderança instituída é fraca. A liderança conquistada é a que se mantém. Porque o poder, quem lhe dá o poder é o grupo. Quando é instituído, quem lhe dá o poder é o dono do processo. Agora, você, se a turma não reconhecer, e ali aconteceu um conflito natural de liderança. E o novo chefe disse, não, eu comprei a empresa, então é o seguinte, os meus líderes agora serão os líderes fundamentais. E os líderes da outra empresa tragam as suas equipes juntos, mas submetam esses. Ficou uma confusão danada, porque, veja, aquele que era meu par, tinha também a minha equipe, e agora eu era também, eu tinha que me submeter às ordens dele, mas como eu tinha a minha equipe, eu tinha que submeter a minha equipe às ordens que ele me dava. Ok, eu sempre tive diretores, liderança, mas já era um executivo da outra companhia. E o problema é que e eu fiz uma brincadeira quando começamos a falar aqui sobre liderança. Eu falei, puxa, eu fico estudando o processo dinâmica de grupo de liderança aqui com o meu galinheiro, porque eu tenho 3 galos no mesmo galinheiro e eles ficam ali, né? E não adianta, só um líder fica. Né? É o mais forte, é o mais jovem, é aqueles que as galinhas escolhem como o galo do galinheiro. Né? E eu vivi no meu dia a dia esse problema, Tati, trazendo agora conflito entre lideranças, porque Sim. eu tinha ali o meu galinheiro, eu era o galo até então, né? E o galo, uma coisa que é muito interessante nesses animais, ele não é líder porque ele é forte, porque ele bate, porque ele submete, ele também é bambu. É Ele incrível que também é toda vez que bambu. eu vou distribuir a comida, né, quando eu jogo aqui o milho para minhas galinhas e tal, o galo que é responsável pelo... E eu acompanhei esse que hoje é responsável pelo meu galinheiro desde que ele era pintinho. Antes, o pai dele, que hoje é um galo que se submeteu ao filho, porque já envelheceu, já é mais fraquinho, né? Quando ele chamava para comer, o pintinho vinha e se submetia ao chamado dele, ou seja, o galo, ele antes de comer, ele chama todas as galinhas e pintinhos que está sob a sua responsabilidade. E às vezes ele chega a pegar a comida, eles adoram pãozinho. A minha esposa joga pãozinho e fala, puxa vida, mas o Galito é tolo, o Galito é agora o que é o chefe. Né? Porque ele pega o pãozinho e ele fica fazendo um sinal para as galinhas virem, e ele não come enquanto não vem uma, e às vezes ela toma do bico dele, come, só depois que todo esse alimento ele vai lá e come. Ou seja, primeiro ele provê, depois ele exige a obediência. E todos os outros se submetem a esse processo. E se você, líder, não prover antes de depois exigir a obediência, talvez você tenha problemas. Porque quando Mário, você faz isso, você não está ocupando a posição de líder. E se você não ocupa a posição de líder, eu já disse que a posição de líder nunca fica vazia. Alguém vai assumir, alguém vai prover no teu lugar. você E me o que fez lembrar. acontecia... Oh, desculpa, Não, te Tati, cortei. Eu ia o que falar que você me fez acontecia... lembrar de um. Acho que eu até falei desse livro, sei lá, umas monte de lives atrás. É só para complementar o que você está falando, que é perfeito. É um livro chamado The 21 Laws of Leadership. Eu acho que é 21 Leis da Liderança, se for a tradução literal aí, no português. E a Lei 14, eu falei da Lei 14, que é exatamente fala sobre o líder, ele não vai fazer você seguir o projeto dele antes que você o siga. Então, primeiro ele faz com que você compre ele como pessoa e depois compre o projeto. Então, aí no caso do Galo, né? Primeiro ele mostra que ele pode servir e depois ele diz: Isso aqui é o que eu quero de vocês. Exatamente. E é incrível como a natureza nos mostra isso, sabe, Tati? Uhum. As leis que aqui a gente traz, da liderança, do negociador, do vendedor, e eu sempre digo que, olha, elas não são fáceis, não.
porque elas, às vezes, desafiam a nossa natureza. Por isso falamos de perfis comportamentais, mas elas são muito simples. E elas são simples porque a natureza mostra. Esse processo está, olha, já gravado no chip. Os bichinhos, minhas pequenas aves, já vivenciam isso naturalmente. Eu aprendo demais também, observando. Eu já tive aqui uma caixa de abelhinhas aqui e elas resolveram se mudar. E a natureza é assim também. Um dia pegaram a rainha, foram para outro lugar, mas observava muito o comportamento das abelhas e elas têm um comportamento muito parecido com a sua líder. Incrível como uma galinha, uma abelha, é capaz de ter um comportamento padrão e a gente está tentando aprender porque faz parte da natureza, como a história da árvore do bambu. Mas para finalizar essa história, Tati, porque eu me lembro de quando houve, e é bastante comum, a disputa de liderança porque o líder não se impôs. E é muito engraçado que outros, quando conseguiram se apresentar enquanto líderes, receberam essa submissão ou essa submissão de se submeter, né? Submissão é uma palavra pesada, mas se submeter àquela liderança. Mas esse com quem nós tivemos dificuldades, eu nunca para o meu líder respondi depois de uma ordem, faz você. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, na minha vida profissional. Porque efetivamente não era meu líder. Pelo fato de eu provia para aquele grupo, e aquele grupo se sentia seguro comigo. E no começo, uma liderança instituída, ok, ele dava a ordem, e eu pegava a ordem e repassava para o grupo, mas eu repassava no tempo do meu grupo, eu repassava nas condições do meu grupo, porque eu conhecia o meu grupo. E ele queria da forma que ele estava acostumado com o grupo dele. Ele vinha, passava por cima de mim e dava novamente aquela ordem que ele já tinha dado para mim. Até que um dia eu falei, escuta, se você vai vir aqui para repetir o que eu fiz com o grupo que se submete a mim, com o grupo por quem eu sou responsável, grupo esse que eu precisei cortar uma parte por ordem do novo dono da empresa, eu precisei demitir pessoas que eu não queria demitir. Se você vai fazer isso, então a partir de agora não me dê mais ordem, tá aqui, olha, faça você. E se você não quiser, não tem problema. Eu já sei que não demora. A empresa já não podia mais demitir ninguém. E eu disse, por favor, me demita, eu vou cuidar da minha vida. Não é? E ele não podia fazer isso. E virou aí uma encrenca, um nó quase que era impossível de se desatar. Olha que situação. E foi quando eu aprendi da pior forma possível como se dá conflito de lideranças. E, sobretudo, porque aquele líder em questão, né, ele se baseou na liderança instituída, falou, Mário, tem que fazer. Eu falei, não, pode fazer. Isso me fez lembrar de uma situação que foi quando ele efetivamente me perdeu. Eu disse para ele depois. Eu falei, olha, o problema é que os nossos valores não combinam. Ele queria que eu tivesse um comportamento, e ele dizia, para ser líder aqui, é preciso, ele chamava de mobilidade, que era lançar mão de uma flexibilidade que traria, enfim, eu tinha que atender o que ele queria, do jeito que ele queria, quando para mim eu dizia, olha, me diz onde eu tenho que chegar, eu te trago o resultado. Isso tem a ver com liderança estacional, porque eu já tinha maturidade. Eu já era líder há muitos anos. Então, me diz aonde tem que chegar que eu te trago o resultado e pronto. Não me diz como, nem porquê, porque eu já sei. E ele tentou me dizer porquê e tentando arrebentar um dos meus maiores valores. Eu, por exemplo, trabalho pela minha família, não tenho a minha família só como um objeto social e o trabalho em primeiro lugar. E isso não estou dizendo que é o certo ou que é errado, estou dizendo como eu sou. E ele disse, aqui tem que ter flexibilidade, tem que ter mobilidade. Por exemplo, meu filho está no sul do país fazendo faculdade, minha esposa está no Nordeste com o trabalho dela, eu tenho uma filha que eu não vejo há não sei quanto tempo, eu não sei o quê, eu moro num flat aqui em São Paulo. Eu falei, e por que você acha? Ou por que você está me contando isso? Você acha que eu vou te elogiar ou que eu vou gostar de você por conta de uma postura dessa? Você, diferente, Tati, do que você fez com a sua colaboradora, e eu falei para ele, você não me perguntou o que eu penso da minha família. Aliás,
Se perguntasse, eu te diria que não é da sua conta, mas você quer me dar um exemplo, como se isso fosse um exemplo positivo. Eu me pergunto, para que você trabalha? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua razão de vida? Porque eu até respeito, mas esses são os teus valores. Os meus valores são diferentes. E os valores da minha equipe são muito parecidos com os meus, porque senão eles já tinham ido embora. Naquele momento, ele perdeu a mim como liderado e, consequentemente, toda a minha equipe. Não preciso dizer quão difícil foi o trabalho em grupo dali para frente, né? Tanto que isso terminou, infelizmente, ou felizmente, na ruptura. Várias pessoas da minha equipe foram para outras equipes ou foram demitidas e eu pedi para que me demitissem até que isso aconteceu efetivamente. Mário, escutando a sua história, eu consigo visualizar muitas vezes que isso aconteceu também comigo, né? Essa coisa quando a gente não se encaixa com alguém que é o nosso líder, mesmo quando a gente é líder, né? Porque a não ser que você seja o dono e que você não tenha que responder para ninguém, ainda assim os donos têm sócios, né? Ou os donos têm investidores, então é muito difícil você não ter um chefe, né? Bem difícil você não ter alguém. E me fez é impossível não conectar com a teoria da comunicação violenta. Impossível não conectar. Porque a gente, quando fala de liderança, a gente está falando de um monte de peças, né? Você falou da liderança situacional, a gente já falou sobre perfis, e colocando aqui, quando eu vejo essa conversa, quando eu vejo essa sua história tão forte, tão comum, né, tão real da gente bater cabeça com o líder, eu penso que a gente definitivamente precisa tentar olhar pelo lado da necessidade do outro. Olhou as suas necessidades, ele não entendeu o que era necessidade para você e ele usou a necessidade dele como um exemplo. Você acabou de falar. Então, a sua necessidade como ser humano é família. A necessidade dele como ser humano talvez fosse status. E quando a gente não investiga essas necessidades é quando a gente entra nessa situação desagradável da pessoa querer impor o que é importante para ela e você tentar explicar o que é importante para você, mas ela não entender. Então, como a comunicação está em quem comunica, né, eu gosto de explorar o lado da comunicação violenta para tudo que a gente fala. E chama comunicação violenta, gente, mas eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu até tive vontade de mudar o nome do curso para comunicação empática, porque as pessoas falam, mas eu não sou violento, por que eu tenho que fazer esse curso? Mas não tem a ver com violência física, ou falar um palavrão, ou xingar, ou dar um soco na cara de alguém, né? Tem a ver com isso. Às vezes os líderes, eles não têm a capacidade ou não, e competência, quando eu falo isso, estou falando de skill, não de serem más pessoas, para entender o que está por trás daquilo que motiva o outro. Né? Para ele, status, talvez por isso que ele passasse por cima de você. Talvez a necessidade dele fosse de poder, a necessidade dele fosse de segurança, e a sua capacidade, a sua força deixava ele inseguro, então ele usava isso para mostrar, para ganhar segurança. Mas o que tem por trás de cada pessoa que a gente encontra por aí? Qual é a necessidade dela? Pois é, Tati. No comecinho da conversa sobre liderança, a gente falou sobre as águias e os ratos, né? E Uhum. naquele momento, nós nos encarávamos um outro como ratos nos nossos porões. Porque eu dizia, ele vai destruir a relação com a minha equipe, ele vai perder a equipe. Infelizmente, foi, de certa forma, foi assim, mas eu também sei que na cabeça dele era isso. E o Mário vai destruir a minha relação com a equipe, ele vai acabar com o meu poder aqui. Né? E os dois sofrendo da mesma coisa. Pois é. E ali faltava comunicação, certamente, né? Porque havia uma imposição. Na verdade, havia uma desconexão. Né? Estava desconexo, eu acho que ali nenhum dos dois tinha plena culpa. Funcionava muito bem quando cada um tocava o seu bumbo da sua forma, né? Até o que houve um erro, e eu tive a oportunidade, foi rico demais de aprendizado, né? Isso trouxe, que bom, coisas como a mensagem que o Jonifer traz. Jonifer, querido, um grande beijo para você. Jonifer, olha, um dos primeiros que esteve conosco, como Rafael Fender também. Rafael Fender estava perto de mim quando a história aconteceu. Né? O Jonifer já, olha, VP,
ou seja, vendedor profissional, gestor profissional formado aqui por este instituto já há muitos anos, e ele diz: um dos maiores aprendizados que tive com você, Mário, é ter interesse genuíno nas pessoas que estão ao meu lado. Bom demais ouvir isso, Jennifer, que bom. Jennifer se tornou um grande líder, estudou conosco, depois mandou o time todo dele para estudar conosco, que bom. Me lembro de cada passo da história, de cada conquista. Me lembro da festa de casamento, viu, Jennifer? Me lembro da história do apartamento hoje com um filho, uma família linda. Parabéns por isso. Olha, Mário, quando você falou sobre culpa, né? Eu me fez pensar também que às vezes a gente nem tudo são flores e a gente não vai se entender com todo mundo, né? Então, mesmo que vocês dois tivessem ferramentas na época para se comunicar melhor, mesmo que vocês conhecessem todas as técnicas do mundo, técnica de comunicação violenta, liderança situacional, não importa. Pode ser que no fim das contas, usando tudo isso, vocês chegassem a um acordo de que não dava para trabalhar junto mesmo assim. Então, No final usar foi esse o comunicação. ponto, sabe, Tati? Sim. Usar a técnica, usar a comunicação não violenta como técnica, não quer dizer que você vai ficar amigo de todo mundo. Quer dizer que você vai dar uma chance para a pessoa explicar o ponto de vista dela e você vai explicar o seu. E mesmo que vocês não sejam amigos e que venham a romper a relação, você com o seu líder, o líder com outro líder, você com um amigo, seja lá o que for, isso se rompe sem traumas, né? Sem aquela coisa assim, eu briguei e por isso eu rompi. Não, eu conheci, eu não concordei, mas eu entendi, então eu rompi. Menos Perfeito. traumático, É, porque o mundo eu, é redondo, né? exato. Eu acho que foi um grande aprendizado, foi maravilhoso, tanto que tenho utilizado e trago a força dessa história aqui, por ser uma história real, como a sua história. Não é a nossa história, as nossas histórias. E eu estava dizendo que foi muito bacana porque eu tive oportunidade para falar com aquele que era o nosso líder instituído, o dele e o meu. Né? Uhum. Foi aquele que nos colocou para trabalhar junto e depois determinou que houvesse essa subordinação. Eu fui conversar com ele, eu falei, você só está cumprindo um processo político que é natural, né? De dominação, uma empresa compra outra, quem manda em quem e tudo mais, ou você efetivamente está buscando algum resultado com isso? Porque se for resultado, bom, você não tem. Esse eu tinha liberdade para falar com ele. Eu falei, primeiro, todo o trabalho que foi construído até aqui, trabalho esse que você me pediu para continuar desenvolvendo, está sendo destruído. Porque, enfim, contei as coisas que estavam acontecendo, e conflito definitivamente ele não constrói. Né? Agora, se é só um processo de subordinação natural, eu entendo isso. Até porque eu também sou líder e eu tenho, e sempre tive na minha equipe, né, os potenciais novos líderes. E eu sabia como eles se comunicavam. Eu falei agora de líder para líder. Se você está querendo chegar em algum lugar para construção, isso não está funcionando. Dei ali algumas sugestões, fiz alguns pedidos, e ele pediu para que eu tivesse paciência. Aí eu entendi que aquilo era, enfim, o interesse de fato não era efetivamente resultado não, resultado que eu digo de números da empresa, tudo mais, não era questão. Por isso culminou na minha, no, na minha, no meu pedido de retirada, né? Porque as coisas estavam tão caóticas que, inclusive, quando isso aconteceu, esse líder com quem eu conversava tinha sido demitido, um outro entrou, conhecia a minha situação e falou, Mário, é muito difícil. Eu falei, sei que você não tem sequer autorização para demitir ninguém, né? Mas se você puder fazer isso, vai ser um favor. Uma semana depois, ele veio com uma carta nova e falou, Mário, você pensou bem, é mesmo isso que você quer? Eu falei, sim, eu tenho outros projetos a cumprir, eu tenho um processo a seguir. Ele falou, olha, se for isso mesmo, tá aqui a sua carta de demissão. Se não for, você pode jogar fora. Querido amigo, Joga até no hoje, um lixo. grande amigo, né? Mas assim aconteceu. E foi bacana porque o outro líder ficou e pôde seguir a vida dele, pôde fazer os resultados, porque eu estava ali atrapalhando o processo, não ajudando. Né? E o meu interesse, genuinamente, era que todas as pessoas, inclusive eu, tivesse alta performance e crescesse. Definitivamente que ele já não era mais o meu caminho, mas fica um pontinho de lamento, é que
Puxa vida, se a gente tivesse, de fato, juntado todas as forças, teria feito coisas grandes. Mas o dono do processo não queria essas coisas grandes. Ele também. Por isso que eu falei, olha, a culpa vem da onde? A culpa vem da situação. E a liderança situacional, né, a Uhum, situação, me sugeria, então, efetivamente, né, ir para um outro caminho. Isso foi tão bom na minha vida que hoje eu estou aqui. uhum, uhum. Não é? Usando No- linguagem positiva, foi muito positivo. O outro líder seguiu o caminho dele, eu Oi, segui Ana. o caminho, cada um com seus seguidores, e assim se deu. Sem dúvida, a gente sempre. O meu marido, ele é de São Caetano, né? Então, quando a gente morava no Brasil, a gente sempre ia visitar São Caetano e passava subindo a rua, assim. Como é que chamava aquela rua? Poxa, agora fugiu, mas é super conhecida. É um centrinho lá em São Caetano. E aí, quando a gente passava, tinha uma loja na esquina que era uma loja de silk, né? De fazer estamparia em camiseta. E no vidro da loja tinha estampado um pinguim e uma frase assim: não desanime, porque até um pé na bunda te empurra para frente. Pois é. Porque aquele farol fechava toda vez que a gente. Nossa, ele saiu para correr, porque se ele tivesse aqui, tá vindo na minha cabeça o nome da rua. Subia, Em parava naquele Goiás, farol. Não, é uma rua para cima, lá perto da Vila Gerte. É, Ai, nossa! Aí toda vez parava a naquele Alessandra farol e está eu. dizendo, Manuel Coelho? Não, não é. É uma Agora larga todo mundo assim. vai ficar Agora pensando. todo mundo vai falar, meu Deus. Ai, ó, se ele voltar antes, eu vou lembrar. Aí parava naquele farol e eu olhava para o lado e lia aquela frase e morria de rir. E parava e olhava para aquele lado e morria de rir. E aí, especialmente porque, contando uma coisa pessoal aqui, eu já fui casada antes do meu casamento, né? Eu e o Júlio, a gente está há quase 15 anos juntos. Casada, e o Júlio também foi casado. E a gente se conheceu, ele tinha se separado há pouquinho tempo. E O aí foi Mauro está quando a gente. sugerindo, é as gestas. A Gestas é na Vila Bela, lá perto de onde eu morava. Guida Pode ser Liberty, também não! aqui da Não é Guida, Liberty. não é. Nós vamos montar um mapa de São Caetano aqui. Ó, tem a Guida Liberty, em cima tem a Goiás, aí sobe lá em cima, perto da Vila Gete. Olha no Google Maps aí. E aí ele tinha acabado de se separar da primeira esposa dele. A gente se conheceu fazia 2 meses que ele estava separado. E aí eu comecei a ir na casa da mãe dele, parava lá e olhava. E eu sempre, né, tiro o sarro das coisas. Eu né, nem tinha visto, pensei que era outro Mauro. E aí eu olhava lá, tá vendo, Júlio? Não desanime, porque até um pé na bunda te empurra para frente. Tá vendo? Eu sou o pé à frente. Agora nós estamos na América. Visconde de Inhaúma! É isso aí! Visconde É a Visconde de Inhaúma! Anhoma. Ei, John! É isso aí! Visconde de Inhaúma! Grande beijo para você. É isso aí! Obrigada por lembrar. É a Visconde. Minha filha mora lá. Então você deve lembrar dessa loja. Subindo em direção à Vila Gerte, do lado direito tinha uma loja na esquina com um pinguim, não deve existir mais. Nunca desanime, porque até um pé na bunda te empurra para frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, isso me fez lembrar uma história, Mário, de uma empresa que nós dois trabalhamos e o chefe que nós dois tivemos, não precisamos dar nome. E Claro. esse chefe, ele era bem tirano, assim, comigo. Ele me contratou, mas ele era bem, bem tirano mesmo. Assim, quando eu falo tirano, é sério. Ligar para você 6h30 da tarde, mandar você voltar para o escritório, a troco de nada, Eu coisas sempre me assim. perguntei por que isso. Por que isso? Mas ele fazia, né? Então, você trabalhava o dia todo, você chegava em casa 6h30. Eu tinha o Caio, pequenininho, né? Não era casada com o Júlio ainda. E aí eu tinha que pegar o Caio e voltar para a empresa. Eu não entendo por quê. E um belo dia ele me humilhou muito na mesa de reunião, assim, a troco de nada também. Porque eu não sei, acho que ele viajava na maionese e resolvia pegar alguém para Cristo. E um belo dia ele assim, foi muito duro comigo. Quando ele saiu da sala, eu estava namorando o Júlio, a gente não era casado. Eu liguei para o Júlio e falei assim: Júlio, eu vou pedir as contas. Eu não sirvo para essa empresa, né? E aí eu peguei e fiz minha. Ele falou: não, pode pedir, né? Pede as contas, a gente segura a onda mesmo, não sei, a gente não está vivendo junto, né?
mas ele, como o gentleman que ele é, sempre foi, né? Ele falou, eu seguro as pontas para você. E aí eu desci, fiz minha carta à mão, né? Próprio punho, entrei na sala dessa pessoa e entreguei a carta. Ele deu uma risada tão grande, tão gostosa, ele ficou tão feliz comigo pedindo demissão. Eu não sei se ele estava numa disputa de poder, e eu não conhecia comunicação violenta, não conhecia nada. Ele saiu da sala, era uma sala sem porta, era lá no. Não vou falar onde era, que as pessoas vão associar. E aí ele saiu da sala e foi na sala do diretor e entregou. Ele falou assim: a Tatiana pediu demissão. O diretor, que na época sabia sobre comunicação violenta, provavelmente, mas não devia ter esse nome, ele me chamou e pediu para o meu chefe sair da sala e falou: me conta, por que é que você está pedindo demissão? E ele me ouviu, né? Eu de forma nenhuma falei mal daquela pessoa, mas eu contei o que estava acontecendo, todas as situações, eu levei fatos e dados. E ao invés de eu sair de lá demitida, eu saí de lá promovida. O diretor me mandou para o outro time, né? Aumentou o meu salário e aí eu fiquei por mais um tempo naquela empresa. Gente, por que eu lembrei dessa história, né? Porque até um pé na bunda te empurra para frente. E quando você tem comunicação, né? Quando você fala o que você quer abertamente, as coisas podem mudar a seu favor, ao invés de só brigar, né? Pois é. Ai, Até um meu pé na Deus. bunda te empurra Te para empurra para frente. Agora, veja só, que lição bacana demais, né? Porque tudo depende do ponto de vista, né? É. O pé na bunda, puxa vida, não é legal um pé na bunda. Mas o impulso para frente é sempre positivo. Então, sempre há uma forma de encarar o positivo, é sempre um desafio, é claro. Né? Mas é por isso que a gente dia sim, dia não, né? Vem aqui e faz viagem positiva, né? E fisiologia. Olha, Não foram histórias desanime. incríveis. Foi muito bom. Aí o Pinguim, né? Tá sempre lá. Depois vai lá, gente, na Visconde de Inhaúma. Quem é que falou da Vê Visconde se mesmo? Foi ainda o tem Mauro. pinguim lá. Vai ver, Joe, vai lá ver, tira uma foto na esquina, vê se ainda tem o pinguim e não desanime, porque até um pé na bunda te empurra para frente. Eu acho que esse é o meu tchau. Agora, olha, só para finalizar aqui, Tati, a doutora Glácia, também é tão bom ter a oportunidade de ser ouvida, né? Opa, Perfeito, sempre. perfeito. Agora, o grande barato, sabe, Gladys, e a gente tem trabalhado muito dicas para isso, né? Sei como você está alinhada com isso, teve oportunidade, um dos cursos a gente teve juntos aí, né? Que nós temos ou podemos construir as formas para fazê-lo, ou seja, forma de ser ouvido. A gente está trabalhando aqui já as dicas de comunicação não violenta ou comunicação empática, né? E dicas de negociação. Quantas vezes, né, eu não queria ser ouvido? Veja, quando eu tive aquela primeira, a história que não foi legal, que no final, né, eu devolvi para o outro, faz você. Eu já tinha consciência que eu estava fazendo ali, já conhecia todos esses conceitos, né, que o que eu estava fazendo ali era usar a minha dominância, e aquilo me ajudou muito a desenvolver a dominância. Eu disse que eu era um influente estável, hoje sou um influente dominante, né? Aquilo me ajudou a desenvolver minha dominância, mas eu também estava no processo de negociação mostrando uma postura no estilo competitivo, porque eu estava colocando por ser. Eu cheguei, claro, comprar a minha empresa, ok, vamos lá, no que eu posso colaborar. E de repente alguém tenta pisar em mim e, ok, eu aguento. Já tinha técnica do bambu, mas a minha equipe não era necessário passar por aquilo. Alguns não aguentaram. 2 da minha equipe pediram demissão, outros foram demitidos que pediram demissão. Foi muito triste, porque eles tiveram que interromper uma história. Então eu precisava demonstrar a força para o oponente, para ele dar um passo para trás e falar: peraí, é melhor eu buscar colaboração do que a competição. Porque se eu buscar a competição, naquela hora eu tinha uma força. Ele não podia fazer nada, tanto que depois o chefe dele, então meu chefe também, me falou: Mário, você sabe que eu não posso te demitir. E foi um favor que ele me fez naquela época, não é? E, portanto, ele muito menos, até porque ele não era meu chefe, era um arranjo de... Nós, na hierarquia da empresa, éramos pares.
E quando ele veio e deu uma ordem, eu falei, não, você não entendeu o que está acontecendo. Se você quer assim, faça você. Olhando só essa fração da história, parece uma coisa até insensata. Mas naquele momento havia consciência do processo de negociação. Era o estilo competitivo para demonstrar força, para então poder propor novamente um estilo colaborativo ou pelo menos um estilo de nem para mim nem para você. Vai, você faz do seu jeito, eu faço do meu e a gente vai dando jeito na vida, né? Uhum. Estou aproveitando para amarrar todas as dicas que a gente está trazendo aqui, Tati, com as nossas histórias. Uhum. Gente, no fim das contas, né, não é uma técnica, não é uma só, não é um pó de pirilim pim pim, como eu falei semana passada, né? A gente tem que continuar acumulando coisas para aprender a fazer o que a gente quer fazer. Eu sempre digo que conhecimento é poder, né? Porque conhecimento ele te dá liberdade de decidir o que você quiser decidir. Você não vai assim que nem papel na ventania, né? Então, quando você tem conhecimento, quando você adquire, quando você participa de treinamentos, faz leituras, participa de lives como essas, ou bate um papo com alguém que você admira, você acumula coisas e aí você decide que caminho você vai seguir, como o Mário acabou de falar, né? De repente, essa disputa lá atrás foi uma escolha que ele tomou de negociar de forma competitiva naquela época. De repente, bater de frente com alguém é uma escolha que você toma, né? Eu sempre falo nos treinamentos e de novo, sempre, especialmente no de treinamento de comunicação não violenta, que é assim, você decide se você quer ouvir a pessoa ou se você quer brigar mesmo. Porque tem dia que a gente tá bem de brigar. E tá tudo bem, né? Tem dia que a gente vai brigar É um mesmo. estilo de negociação. E assim, não é porque eu conheço profundamente comunicação não violenta que eu tô sempre usando a técnica aqui na minha casa, por exemplo. Tem vezes que eu não tô afim e aí eu uso comunicação violenta. Comunicação violenta não é dar um soco, não é falar palavrão, não é isso. Eu simplesmente me fecho e não quero conversar. Você escolhe, né? Exatamente o que a Alessandra acabou de falar, Lê, sempre com consciência. Quanto mais você sabe, mais escolhas você faz. Verdade. Ninguém toma decisão por você. Tati, a gente tem falado tanto da natureza, eu como observador aqui, né? E eu digo, às vezes o código é simples porque ele já vem na natureza. Eu me lembrei enquanto você falava do tatu bolinha. Uhum. Tatu bolinha é um inseto pequenininho que dá, normalmente, debaixo de vaso, debaixo depois suas plantinhas que fica úmido, ele gosta de umidade, né? Quando você abre, parece aqueles bichinhos, né? E ele é um inseto, não é o tatu, o tatu mamífero que tem nas matas aqui. E eu, quando criança, adorava brincar com ele, porque eu ia lá e eu, né, era violento com Ah, ele. Eu dava uma cutucadinha assim, só para ver ele fazer. Trum! E aí ele se o fechava e virava peteleco, uma bola, fechava e virava peteleco. uma bolinha. E eu pegava aquela bolinha e ficava brincando de bolinha com tatu, olha só. Né? Mas tinha alguns que eles eram extremamente resilientes. Eu mexia nele, ele mudava a direção. Eu mexia do outro lado, ele mudava de novo. Eu falava, por que, que ele não se enrola? Porque ele não via, né, motivo, provavelmente, para se fechar. Mas aqueles que se fechavam, eles eram capazes de se proteger e de se manter. Aí eu me lembro, quando eu parava de mexer nele, às vezes ele estava na minha mão, eu parava de ficar mexendo, aí ele abria com as perninhas assim. Eu falava, que interessante. Olha só, né, você trazendo, a gente fez hoje a analogia com tatu, analogia com Uma as bolinhas, árvore. analogia com bambu, enfim. Mas, às vezes, né, conhecer a técnica, é claro que se você quer um resultado menos impactante de conflito, você quer, né, um acordo confortável, você vai usar as técnicas para amenizar, né, e não vai ser no que a gente chama de violento aqui na comunicação. Você vai se abrir, vai ouvir. Mas, às vezes, como numa negociação competitiva, isso não é o melhor caminho, porque se o outro é competitivo e você der a oportunidade para ouvir, ele vai falar sem parar e não vai te deixar falar uma palavra. E para você conquistar o teu espaço, você precisa, como tatu bolinha, se fechar e mostrar da força que você tem. Porque, olha, eu tentava abrir e não conseguia. Né? E não é na força. Aí eu precisava de esperar, parar de mexer, ele abria e até mexia as perninhas para mim. Então, às vezes, você usa da técnica, né,
porque às vezes, quantas vezes eu já fui duro nos meus feedbacks para os meus liderados, ou mesmo para os nossos alunos, dizer, puxa, Mário, mas você foi duro. E eu perguntava, e o que você achou disso? Eu acho que era o que eu precisava ouvir. E dizer, você não sabe como me doeu ser duro. Algumas pessoas que estão na nossa listinha sabem do que eu estou falando. Porque eu já disse para alguns aqui, como me doeu dizer o que você precisava ouvir. Mas eu estou aqui para isso. Como teu mentor, é minha função e obrigação dizer isso. Né? E às vezes até usava da comunicação violenta, porque, mas eu queria explicar. Não, não é momento de explicar. Você teve 3 meses para me explicar. Agora você está apresentando o teu plano e meu feedback é, faça isso. Uhum. Né? Valeu, meu, Marcos. Tati, quero as tuas últimas palavras, porque são 8 Ah, 9. então, rápido, eu quero dizer muito obrigada. Boa semana para todos vocês. Uma semana florida, cheia de amor, cheia de conhecimento. Conhecimento é poder. Vai lá atrás da gente nas redes sociais. Vem participar do treinamento de comunicação não violenta. 7 de julho, entra no site BN Vendas ou Tatiana Bota, whatever, tanto acha a gente de qualquer jeito. Vem fazer o treinamento, porque é mais um pouquinho de ferramenta para você. Obrigada. Beijo. Beijo a todos. Até a próxima. Dia sim, dia não. Mário no seu portão. Fiquem Uhum. bem. Fiquem bem. Beijo, Mário. Beijo, Tati.